Novo Chevrolet Tracker Premier 1.2 top de linha. Então essa é a configuração mais sofisticada desse SUV compacto da Chevrolet do Brasil. Essa configuração chegou ao mercado, já é a segunda geração do Tracker. Ela chegou, na realidade, a terceira geração do Tracker, né? A primeira era baseada no Suzuki Vitara, aí teve a segunda que era importada do México. Essa configuração é a nova, foi lançada em 2020. A gente está fazendo a avaliação agora em janeiro de 2021. Ela é fabricada no Brasil, em São Caetano do Sul. Então uma configuração extremamente interessante, fabricada no Brasil e desde o ano passado é um modelo que já está se posicionando entre os mais vendidos do segmento. Teve uma excelente aceitação, tanto pela questão de preço, também por suas características técnicas, que nós faremos um detalhamento neste vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir para quem está assistindo o vídeo que dê um like e se inscreva no canal. Você dando like, você nos ajuda a ampliar a divulgação do vídeo e também do canal. E ao mesmo tempo você fica, se você fizer a inscrição e ativar o sininho, você ficará notificado de todas as novidades do setor automotivo, avaliações que nós estamos trazendo sistematicamente. Então, esse Chevrolet Tracker ele foi cedido para o Carblog pela Chevrolet do Brasil para uma avaliação de uma semana. Então nós ficamos aí praticamente uma semana com esse modelo, muito interessante. A configuração top de linha, é a única com motor 1.2 turbo. Então, é um SUV de porte compacto, ele tem 4,27 m de comprimento, tem uma largura aí em torno de 1,79 m, quase 1,80 m, então é bem característica de SUVs compactos. Essa configuração top de linha é a única com teto solar. Existe uma configuração Premier também, na versão 1.0, aí é em torno de R$10 mil mais barato, porém não tem o teto solar. Essa configuração, então a 1.2, né, é a top de linha também. Essa cor aí, esse azul, é exclusivo dessa configuração, assim como o teto solar e a motorização um pouco mais potente aí. Esse motor 1.2 turbo flex, tricilíndrico, associado sempre com câmbio automático. Então, em termos dimensionais, ele mede 4,27 m de comprimento, 1,80 m de largura, mais ou menos. Ele tem uma altura de 1,62,6 m, quase 1,63 m. E você tem uma distância entre eixos aqui de 2,57 m. Bastante interessante essa distância entre eixos, não é a maior do segmento. Um comparativo, por exemplo, no caso o T-Cross, né, que é o concorrente direto dele aí, ele tem 2,65 m, né? Esse modelo sempre com rodas de 17 polegadas, e a gente pode observar que essa configuração tem esses estribos laterais, então dá um aspecto realmente bem SUV. O Tracker, né, nessa configuração Premier, lanternas, aliás, todos os Trackers com lanternas em LED, e na traseira, nessa configuração também, um escape duplo aqui. Você tem alguns detalhes também aí em prata, né, imitação de prata, principalmente esse difusor traseiro, e aí a inscrição, no caso, Premier, né? Então, visual realmente bastante bem resolvido, né? Bem SUV mesmo, um carro realmente bastante de estatura, né? De porte elevado, né? Moderno, bem interessante, e sobretudo na dianteira também. Ele vem aí com o sistema de posicionamento diurno em LED e os faróis em Full LED. Então, muito legal aí o visual, né, do Tracker na configuração Premier, com chave presencial. Então basta você estar com a chave no bolso, e ele também tem o sistema OnStar e vem com um Wi-Fi integrado. Então esse é o motor 1.2 tricilíndrico, ele tem 133 cavalos quando abastecido com etanol, 132 com gasolina. O torque é de 19,4 com gasolina, vai a 21,4 com etanol. Vem sempre com um câmbio automático de 6 velocidades, não há opção de câmbio manual. Então é um carro que ele tem 1.271 quilos na ficha técnica, acho que é peso seco. Se você colocar ele, vai ficar em torno de 1.300 quilos. Então, para um motor aí com 132 cavalos, o desempenho realmente é muito bom. Vocês estão vendo aí os dados de performance, 0 a 100 abaixo de 10 segundos quando abastecido com etanol. O consumo de combustível com gasolina, 11,2 em cidade, em torno de 13,5 em estrada, né? Com etanol piora um pouco também. Nós estamos colocando as informações aí. Ele tem um porta-malas aí com
393 litros de capacidade volumétrica. Para efeito de comparação, o HR-V, seu principal concorrente, um dos concorrentes, né, tem 437 de volume de porta-malas, mas o T-Cross, por exemplo, que é outro concorrente, aí na faixa de 357 litros. Então, é um porta-malas intermediário. Você tem aqui uma tampa e você tem um step, que é um step temporário. Interessante. Bom, o Chevrolet Tracker, nessa configuração Premier 1.2, é a única versão com o teto solar. Então ele tem um ajuste elétrico tanto da persiana interna, aliás é uma persiana que veda realmente todo o sol. Então existem alguns casos, por exemplo, o Golf mesmo, ele tem uma persiana que é bem porosa. Então apesar dela estar fechada, ela não veda totalmente o sol, né? Já o Tracker sim, ele veda totalmente o sol. Então você tem um ajuste elétrico, tanto do teto solar panorâmico especificamente, né? Quanto da persiana. Então para quem quer um carro, um SUV com teto solar, né, no caso do Chevrolet Tracker, essa configuração Premier 1.2 Turbo é a única que vem com teto solar. E aí você fecha também eletricamente tanto a persiana quanto o próprio teto solar panorâmico, né? Então, essa configuração top de linha do Tracker, ela já vem bem completa, revestimento interno em couro. Você tem aqui um porta-objetos, né, um descansa-braço central, que é muito adequado para um carro aí com câmbio automático. Vem também com piloto automático e essa central de informação e entretenimento. Em termos de espaço interno aqui, ó, você tem um carro com entre-eixo 2,57, mas o espaço interno traseiro muito bom. Ele está ajustado aí para uma pessoa de 1,70 m no motorista, 1,80 m no passageiro, e você pode observar que realmente muito bom a disponibilidade de espaço interno. Você tem aqui uma configuração com descansa-braço central, com porta-copos. Você pode fazer o rebatimento dos bancos em 1/3 ou 2/3, né? E se você fizer o rebatimento, você vai ter aí bem mais espaço interno, tá? 6 airbags. O volante é realmente uma pega muito interessante, revestido em couro. Você tem comandos multifuncionais, permite você controlar aí a sua central de informação e entretenimento, que ela tem uma tela muito boa, uma visualização excelente. Permite que você faça a conexão com o Apple CarPlay ou Android Auto por meio dessa conexão física. Ar-condicionado digital com zona única de climatização. Eu acho que eventualmente faltou uma saída de ar-condicionado aqui na traseira, mas ele tem duas portas USB aqui, muito interessante. No banco do passageiro você tem um porta-revista. Em termos de recursos de assistência à condução e de segurança, ele é nos modelos mais completos, porque ele vem aí com a sistema de frenagem autônoma de emergência, vem também com o auxiliar de ponto cego, piloto automático. Não é piloto automático adaptativo, é um piloto automático convencional, mas bem interessante. Vem também com o sistema Wi-Fi integrado. Você tem que pagar um plano aí da Claro, começa em R$30 por mês, mas ele tem um chip 4G integrado, então ele permite atualizações, permite o sistema OnStar, que é o sistema aí de assistência personalizada da Chevrolet do Brasil. Então, bem interessante, um cluster de instrumentos com uma visualização muito boa. O volante tem ajuste de altura e profundidade e o banco também. Eu acho que faltou um porta-óculos para um carro dessa categoria, né? Com esse preço, eu acho que um porta-óculos seria interessante. Ele não tem. Essa parte do painel aqui, ela tem um revestimento com um aspecto um pouco mais sofisticado. Teoricamente seria de material macio, mas não é tão macio assim, né? A transmissão automática não tem os shift pedals, sabe, o seletor de trocas de marcha manuais. Se você quiser fazer a troca de marcha, terá que ser feito pela própria alavanca. Não tem modo Sport, então tem o modo L, mas não tem modo Sport de funcionamento. Acho que também é um defeito aí. Seria interessante se tiver o modo, se tivesse, né, o modo Sport, né, de funcionamento. Daria aí mais dinâmica na situação de você quisesse uma performance um pouco melhor.
o fato dele ter aí sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, tem câmera de ré, então um carro realmente extremamente interessante e completo nessa faixa de preços, em torno de R$126.690 nessa configuração top de linha. Para efeito de comparação, em janeiro de 2021, o T-Cross custa em torno de R$130 mil, né? Na configuração top, o Highline, que seria o comparativo, e o HR-V Touring, que é 1.5 turbo, na faixa de R$149 mil. Então o preço dele é competitivo, sendo a versão top de linha mais completa de todas, tá certo? Então é isso, pessoal, vamos ver agora como ele se comporta dinamicamente, o Chevrolet Tracker Premier 1.2 turbo. Então a configuração com chave presencial, basta você estar com a chave dentro do carro. Tem aqui um recurso de carregamento de smartphone sem fio. Então, botão Start Stop, você liga, câmbio automático. E aí, vamos lá, né? Então, o Chevrolet Tracker, né, nessa configuração top, né, que é Premier, com esse motor 1.2, ele responde muito bem, né? Vocês já podem observar aí logo de saída que é um motor mais potente, né, da linha Tracker. É a única versão que tem esse motor 1.2, essa então, versão Premier. Para quem quer a versão top, existe uma versão Premier com motor 1.0, tem em torno de 16 cavalos a menos e tem em torno de 4 kg a menos de torque. É uma diferença significativa, sobretudo para um carro como esse aqui, tem aí em torno de 1.300 quilos, né? Mas enfim, o desempenho dele realmente é muito bom nessa configuração com motor 1.2. Eu já tinha feito o teste faz um mês e meio mais ou menos, do Chevrolet Onix Midnight na configuração top, que vem com motor 1.0. Não tem Onix com motor 1.2, um motor 1.0 que é um desempenho muito bom, mas o Onix, apesar de ser a mesma plataforma, ele é um pouco mais leve, né? Então, eu assim, acho o Tracker uma das melhores opções desse segmento de SUVs compactos. Tanto é que, desde que ele foi lançado no final do ano passado, já figura entre os mais vendidos do segmento. E pela questão de custo-benefício, né, a gente pensar que esse modelo aqui, 1.2, ele é o mais econômico da categoria na média ali. Se você colocar uma média, né, cidade e estrada, segundo critérios aí do próprio Inmetro, ele é o modelo mais econômico e tem um desempenho realmente muito bom, porque o motor 1.2 realmente ficou muito bem acertado com essa transmissão automática. Ao mesmo tempo é um carro muito silencioso e muito completo, né? Piloto automático, você tem aqui um sistema de assistência à condução. Vocês podem observar que tem um indicador aqui que ele já está detectando um carro que há na frente. Se a gente fizer, se eventualmente eu não fizer uma frenagem, ele vai fazer uma frenagem autônoma de emergência. Vem com esse piloto automático também com um limitador de velocidade, então você pode utilizar ou como limitador de velocidade, você coloca aqui 64 km por hora. Se você ultrapassar essa velocidade, ele vai te sinalizar, né? E ele não deixa, inclusive, você passar, tá vendo? Eu estou tentando passar aqui, ele não deixa, né? Ou você liga o piloto automático, aí no caso você você seleciona aqui a velocidade e por meio desse botão você vai fazendo o ajuste fino na velocidade, ou simplesmente você chega na velocidade que você quer e aperta o set. Então funciona muito bem, sistema de iluminação excelente, que é totalmente em LED, um sistema de posicionamento diurno em LED, uma central de informação e entretenimento extremamente, com um visual muito interessante. Ele tem um ajuste de suspensão tipicamente norte-americano, né? A escola de engenharia automotiva americana, ela é caracterizada por adotar ajustes de suspensão um pouco mais voltados para o conforto. Então ele filtra muito bem irregularidades de piso. Já a escola europeia, né? As montadoras europeias, elas têm uma tendência a colocar uma suspensão um pouco mais firme, né? Mas eu acho que ficou muito bom o ajuste, tem um equilíbrio muito interessante em termos de maciez, conforto. É um carro muito confortável, também muito silencioso, né? A gente viu aí que ele tem uma série de mantas de absorção acústica, né? E isso acaba tornando, né, o carro realmente muito silencioso internamente. Você não sente nenhuma vibração, apesar de ser um motor
1.2, motores tricilíndricos, em geral, eles têm um nível de vibração um pouco mais alto do que motores 4 cilindros. Não é o caso aqui, né? Apesar de ele é muito bem isolado na questão de vibração, então você não sente vibração nenhuma. Agora, o ruído do motor, quando você acelera muito, ele é tipicamente um motor tricilíndrico, ele tem essa característica aí, que é um ruído de motor que é como se fosse de um Porsche Boxer, né? Aqueles 6 cilindros, mas 3 cilindros só. Então é um pouco parecido com aqueles motores da Porsche. Bem interessante, eu gostei demais. É um carro muito leve também, né? De direção, porque ele tem direção com assistência elétrica, né? E ele conta com um sistema start-stop. Então quando você chega aqui numa parada, ele desliga automaticamente o motor, tá vendo? Ó, desligou o motor. Na hora que você tira o pé do freio, ele liga automaticamente o motor. Então é um recurso para reduzir o consumo de combustível. É uma funcionalidade a mais. No caso do Tracker, vocês estão vendo média aqui de 10,3 km por litro. Na realidade, se fosse gasolina, esse carro estaria fazendo em torno de 13,5 km por litro aqui em Brasília. Como ele está abastecido com etanol, o dado de consumo médio aqui, 10,3, 10,4 de etanol, eu estou achando muito interessante, porque eu particularmente não estou tomando cuidado nenhum com relação a consumo, né? Para quem gosta de SUV, esse Tracker é o mais SUVs de todos os compactos, porque é um carro que realmente coloca o motorista nessa posição de dirigir mais elevada, suspensão muito macia, muito agradável para utilizar em ambiente urbano, em vias deterioradas, né? Eu achei que a altura livre do solo dele peca um pouco, né? Ele tem uma altura livre do solo de 15,7 centímetros. Se a gente comparar com outros SUVs, tem altura livre do solo um pouco maior, como por exemplo o próprio EcoSport, 18 centímetros de altura. Em determinadas situações você tem que tomar um cuidado, né, para não ralar, sobretudo a dianteira, que o spoiler dele é um pouco mais baixo do que seria adequado para um SUV. De qualquer forma, acho que está muito interessante em termos de ajuste de suspensão, mas a altura livre do solo realmente é um ponto que poderia melhorar um pouco, né? Então é isso, pessoal. Em termos de consumo, muito bom, desempenho, dirigibilidade, é um carro realmente excelente. O preço é salgado, né? O preço é relativamente salgado, se a gente pensar em torno de 126, 127 mil reais para um SUV compacto, mas é a média do mercado, né? O mercado está circulando nisso aí. Esse aqui, para a versão top, é o mais barato que tem entre seus concorrentes, né? Há versões bem mais acessíveis do Tracker, né? Tem versões até abaixo de 100 mil reais. Então é uma opção muito interessante. Eu gostei muito do carro, muito fácil de ser conduzido, né? Direção macia, o câmbio funciona muito bem, é um desempenho muito bom espaço interno também para 5 passageiros. Carro realmente muito bem resolvido, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação dinâmica do Chevrolet Tracker. E caso você tenha gostado, dê um like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal Carblog. Nós estamos trazendo aí atualizações sistemáticas, avaliações e novidades do setor automotivo. E também ative o sininho para ser notificado dessas notificações, tá